Vamos para mais um. Cristina Cairo é a cura pela meditação, longevidade, mas eu vou falar dos setênios, ó. Setênios. Cristina Cairo ela estudou muita coisa, peraí, deixa eu puxar aqui. Ela tem uma escola aqui em São Paulo, cadê? Estudou livros sagrados, Bíblia, Alcorão, se aprofundou em vários assuntos, 13 anos estudando filosofia oriental, desde os 3 anos de idade. E ela é formada em muita coisa, ó, psicologia, medicina chinesa, hipnose, PNL, e se aprofundou em um monte de assuntos, ó, física quântica, um monte de coisa. Cristina Cairo, ó, Cristina Cairo. Vamos continuar os setênios. Setênios, ó. Ó, tem um rascunho aqui. Setênios é uma é um estudo de Pitágoras que informa se você está no trilho ou se você está fora do trilho. Você precisa seguir o trilho. 7 em 7 anos. Precisa seguir o trilho. Deixa eu colocar aqui para não cair. Aí. Não pode sair do trilho. Então vamos lá, 21 a 27 anos. Eu acho que esse é o mais importante da fase da vida. São 4 partes. Se eu não conseguir falar tudo hoje, vai ficar para outra parte. 21 a 27 anos. Eu já falei dos 14 ao 20, agora é 21 a 27. Depois eu falo do 0 aos 7 anos, que é o mais importante na fase da criança. 21 a 27 anos, vamos lá. Se você tem essa idade, se você conhece alguém, tem filhos, ou passou por essa idade, se você fez isso, se você não fez isso, você precisa fazer. Precisa. Para a evolução do ser humano e elevação das suas frequências vibracionais, é fundamental prestar atenção nos sinais que estão ao nosso redor, pedindo que mudemos o leme da vida. Acho que não vai dar para falar tudo, não. Muita coisa. Esse ciclo tem muita coisa para falar. Conforme a mensagem dos setênios, podemos corrigir o nosso rumo e transmutar os karmas. Saiba que karma não mais é do que ação e reação quântica. Tudo que se pensa, fala e faz retorna ao ponto de partida desde antes do nosso nascimento. Ela também estuda física quântica, tá? Ela é estudante, não, ela é professora. Ela estudou muita coisa. Vamos lá. Portanto, podemos voltar aos trilhos da evolução, mudando a forma de pensar, de falar, de agir diante dos acontecimentos da vida para alterar o retorno. Aos 20 anos de idade começa a preparação para a mudança do setênio e é quando os sinais começam a ser emitidos para você encontrar a nova tarefa do setênio dos 21 anos. Vamos ver se dá para falar mais um pouquinho. Que esse setênio que tem mais coisa para falar. Esse setênio. É nesse período que surgem propostas para seguir alguma religião, até ter desejos secretos de procurar algum lugar místico, artístico, que o leve à sua busca interior. E o momento da pacificação interna para se lançar nas iniciativas do propósito sobre dos 21 anos. O setênio dos 21 anos, ela também explica sobre numerologia, tá? Estudou e ela também é professora. Numerologia, 2 mais 1 dá 3, certo? 3 na numerologia quer dizer o quê? É intrigante e maravilhoso, pois o levará à chamatrina, ou seja, ao grande despertar do chakra vórtice de energia eletromagnética do coração. A chamatrina é a união dos 3 chamas sagradas do Cristo interior, a azul, o poder, a força de Deus, a dourada, a sabedoria e a iluminação, e a rosa, o puro amor divino. Neste setênio, a pessoa é levada a se afastar da casa dos pais. Normalmente é nessa fase que a pessoa sai da casa dos pais, é ou não é? Pensa aí. Se nessa fase aí você não saiu da sua casa. Se você ainda mora com seus pais, tem essa idade aqui, já tá na hora de sair. Morar de aluguel. É, assim você vai prosperar. Vai por ela aqui, vai. No setênio, no cristério, tá? No setênio, a pessoa é levada a se afastar da casa dos pais para buscar seu eu ou permanecer na casa, mas começa a guardar segredo do que sente em relação às crenças espirituais, místicas, para que não haja interferência da família. Então, desculpa, gente, nessa fase da vida aqui que você começa
achar o seu eu interior, o seu eu. Porque normalmente o nosso familiar quer mandar em nós, na nossa própria família. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Não, você tem que ser você mesmo. Aí nessa fase dessa idade aqui, você conhece quem é você. Então é só morando, tá? Tem que estar fora da família. Senão a família interfere em você. É muito doido isso aí. Dá pra falar mais um. Eu tenho que olhar essa parte aqui, tem bastante. Tem mais 3 papéis pra falar. Mais uma parte. Não cheguei na parte que você tem que fazer ou que você já fez, tá? Ainda não cheguei. Só tá explicando por enquanto a parte do 21 a 27 anos. Se nesse período você se deixar levar pelas crenças dos outros, porque a gente é cheio de crença, tudo aquilo que a pessoa fala que é verdadeiro pra ela, pra você pode não ser, e isso é chamado de crença. Então a gente tem um monte, e é desde a infância. Então, um monte de crença, um monte. Tradições religiosas da família, contra sua vontade, estará negando sua evolução pessoal. Mas se a religião dos seus pais estiver de acordo com as suas crenças, deve se dedicar aos estudos e praticá-las e praticar elas. Então, normalmente essas crenças assim, por exemplo, a crença do seu família é que você tem que ir para aquela tal igreja, para aquela tal religião, mas você não quer, a sua crença é outra. É isso que o livro está explicando, que ela fala aqui. Por isso tem que sair da casa dos pais, porque os pais querem mandar em você, quer falar que você tem que fazer tal coisa, tem que fazer. Não, você tem que seguir a sua. Aí o pai e a mãe não entendem isso aí. Por isso que é bom sair da casa mesmo. Pra seguir a sua, qual é a sua? Não é a do seu pai e da sua mãe. Do seu pai e da sua mãe é outra. É isso que tá falando, crenças. E é sobre todos os tipos de assunto. Vou emendar aqui. É todos os tipos de assunto, não só de religião. Saiba que este setênio cobrará de você. Ó, o que que o setênio vai cobrar de você? Vai ficar 3 papéis para a próxima fase. Desse daqui ainda, hein? Você vê como tá grande esse setênio aqui. Então, o que que tem que fazer nesse setênio? Cheguei na parte interessante aqui, ó. Se você fez, se você não fez, se seu filho fez, se o seu filho não fez. Lembra aí, relembre que se você fez ou não. Setênio do 21 a 27 anos. Precisa fazer, cobrará de você. O que que esse setênio vai cobrar de você? Suas expressões artísticas, espirituais, mesmo que não seja nos palcos da igreja ou da vida. O importante é desenvolver a lealdade para com os amigos, as expressões verbais e não verbais na comunicação e iniciação de forma saudável para sentir a força do Criador. Então, é nesse setênio que você tem que fazer isso. O setênio dos 21 anos é o responsável pela comunicação e pela expressão social, artística e espiritual. Então, o setênio do 21 anos ele tá cobrando de nós o seguinte, você ser responsável pela sua comunicação, o que você fala. Por isso tem que prestar atenção no que você fala. Fale coisas boas, não fale coisas ruins, não. Para vigia. É o escrito tá falando nesse etênio. E pela expressão social, artística e espiritual. Você terá que buscar. O que que ela. Aí ela fala o que que a gente tem que fazer. Se a gente não seguir isso aqui, tem que fazer o quê? Terá que buscar o autoconhecimento e os conhecimentos dos mistérios espirituais até a idade de 27 anos. Então, você, nessa fase aqui, você tem que estudar isso. Lê livros, compra livros, vai ver palestras, vai aqui nos vídeos. Para de ver esses vídeos que é desinteressante, você não tá aprendendo nada e vai buscar isso aqui, ó, autoconhecimento e, perdão, nas áreas espirituais e dos mistérios de tudo, nessa fase aqui. Se nessa fase aqui a gente não procurou isso, tem que procurar. Se nessa fase aqui eu não procurei nada disso, no próximo setembro eu tenho que procurar, que foi nas fases de 30 anos, que é onde eu entrei. Eu, Nessa fase aqui, 21, 27 anos, eu tava meio perdida, nessa fase aí. Eu tava perdida, perdida assim, de conhecimento, de nada. Eu não queria saber de nada. Aí quando entrou 28, 29, eu comecei a acordar. Eu, sozinha, sem saber disso aqui. Tipo, parece que tá automático dentro do cérebro. Então tem que procurar, ó, até a idade de 27 anos, se preparar para a entrada do setembro dos 28. Então, nessa fase de 27, você se prepara para a fase de 28 anos, que depois eu vou trazer no vídeo. Agora, ó, tem mais 4 páginas para falar, vai ficar no outro vídeo. Então, setênios do 21 a 27 anos. É isso hoje. Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!